Boa tarde. Desejo que todos estejam bem, que tenham passado bem da abertura de ontem. Primeiramente, quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho cabelos claros, estou usando uma roupa preta e um blazer cinza. Uso sapatos bege, claro, uso anéis e brincos. Quero agradecer ao convite do gabinete do conselheiro Gerson Sica para falar sobre o transporte escolar e toda a sua equipe, que lá no Tribunal de Contas coordena, então, esse projeto do TCE Educação e esse evento belíssimo e muito bem organizado juntamente com o nosso Instituto de Contas, fazendo referência, então, do nosso diretor, o Moisés. A nossa apresentação, eu vou dividir aqui essa cartolina com o Lucas, da Diretoria de Informações Estratégicas, lá do Tribunal. E eu fiquei pensando hoje de manhã como é que eu iria começar essa apresentação para falar para vocês sobre essa gestão de contratação e a eficiência do transporte escolar. E aí me veio uma música, a de Raul Seixas. Aquela música, quem não tem colírio usa óculos escuro. E aí perguntei para Lucas, será que a gente pode pedir para tocar Raul? Acho que não era o espaço adequado, mas eu quis fazer essa referência porque geralmente a gente, quando não tem o nosso ideal, a gente tenta mascarar a nossa realidade com alguma outra situação para tentar chegar naquilo que a gente quer alcançar, né? Então, a música de Raul, ela vai tratar disso, né? Quem não tem o colírio para enxergar com aqueles olhos que a gente quer ver o ideal, a gente mascara com os óculos escuros. E aí, quando a gente fala do direito fundamental da educação obrigatório, não adianta só o município disponibilizar ali a escola, né? Vem, então, o Constituinte, muito sabiamente, e ele traz na Constituição a garantia de acesso e permanência. Eu vou levantar porque eu não consigo ver aqui a tela. Pode ser. E aí vem o Constituinte, então, muito sabiamente, e traz, né, no seu artigo 208, 206 e 207, o acesso à garantia e permanência. Então, ele diz, não adianta só o município ter disponibilizado a escola para os alunos, ele precisa garantir que esse aluno ele tenha todo o acesso e que ele consiga permanecer dentro da escola. Então, ele tem que ter a igualdade e condições de acesso para que possa permanecer. E, da mesma forma, o ensino obrigatório e no seu oferecimento, né, de condições para que ele possa chegar. E aí, da mesma forma, vem a LDB, né, nos seus artigos ali 10º e 11, e traz essa competência tanto para o Estado quanto para os municípios, dá condições, então, do transporte escolar na rede pública, tanto municipal quanto estadual. E aí uma questão que era muito discutida quando a gente visitava os municípios, se o transporte escolar poderia transportar outras pessoas, né? Oferecer caronas principalmente ali para os professores ou os funcionários de escolas. E o ano passado, então, a gente teve alteração da LDB nesses dois artigos e, então, passa a ser permitido que é possível que se transporte os professores juntamente com os alunos, desde que tenha assentos vagos, né, dentro da condução ali, geralmente, né, os ônibus, desde que tenha assentos vagos e que sejam, então, previamente autorizados que esses professores eles possam ser transportados juntamente com os alunos. E aí, seguindo, o que caracteriza, né, para a gente ter essa visão do transporte escolar?
Se a gente tem um transporte escolar deficiente, precário ou insuficiente, o direito fundamental ele fica prejudicado, né? Então, isso importa muito dentro do que o Estado e o município ele vai oferecer como garantia desse direito. E quem são, então, esses atores envolvidos dentro da política do transporte escolar? Né? Considerando o município, a gente pode considerar os diretores de escolas, a Secretaria de Educação, os condutores e monitores, os pais responsáveis, os próprios alunos, os conselhos municipais de educação, os conselhos de acompanhamento ali do Fundeb, os CACs e os próprios condutores e os monitores que estão auxiliando os condutores ali dentro do transporte escolar. Para que a gente possa ter, então, um transporte escolar com eficiência e qualidade, a gente precisa ter em mente alguns procedimentos dentro da gestão que a gente precisa adotar. E aí a gente começa pensando sempre no planejamento, né? Dentro de um planejamento de gestão, a gente precisa, então, organizar todo o atendimento dessa rede de alunos que vai ser atendida. A própria gestão, seja ela financeira, orçamentária, o gestor de rotas, o gestor de transportes, quem vai fazer os empenhos, quem vai fazer os pagamentos, quem vai ser o fiscal do contrato, quem vai monitorar, a gestão administrativa, operacional, o controle de prestação de serviço. Então, toda a qualidade e eficiência do serviço, ela vai passar por todo um planejamento que não está só ligado à questão do transporte do veículo em si, mas toda a gestão como um todo que engloba toda a prestação do serviço. E um dos pontos mais importantes que a gente tem que pensar dentro do planejamento é o projeto de rotas eficiente. Então, para as etapas de uma contratação eficiente para o serviço de transporte escolar, a gente vai ter, em primeiro lugar, que a gente precisa pensar é no diagnóstico preliminar. Quando a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente não tem que pensar que o diagnóstico ele é uma etapa em seu fim. Pelo contrário, o diagnóstico ele vai ser sempre a etapa inicial de qualquer política pública que a gente vai pensar em fazer. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico preliminar e aí, nesse diagnóstico, a gente vai pensar nesse projeto de rotas escolares como uma ação estratégica da contratação. Depois que a gente conseguir fazer esse projeto de rotas, a gente vai dimensionar custos, a elaboração do edital e do termo de referência, a gestão e controle da execução contratual e aí a gente passa, então, para os mecanismos de transparência e controle social. E aí a gente vai abordar um pouquinho de cada uma dessas etapas. O diagnóstico preliminar ele é importante para que a gente possa identificar todas as necessidades e os problemas específicos que o sistema de transporte escolar dentro do município ele passa a ter, né? Então, ele permite que um planejamento eficiente ele vai garantir tanto o aprimoramento quanto a melhoria de todo o sistema de logística desse transporte, desde a captação dos pontos de embarque e desembarque dos alunos, como também na redução de custo e manutenção de veículos. Então, quando a gente começa a analisar toda a demanda, a qualidade dos veículos, a infraestrutura também da cidade, com relação às vias de acesso, principalmente municípios que têm bastante estradas vicinais, né? A zona rural, muitas vezes, o acesso é ruim, quando chove, determinados tipos de veículos não conseguem passar, às vezes tem que até atravessar alguns riachos, né? Então, essa infraestrutura também precisa ser pensada no trajeto das rotas. É preciso que, às vezes, os municípios façam melhorias nessas vias vicinais de infraestrutura. A segurança dos veículos, elas precisam ser verificadas. Aqui em Santa Catarina, os veículos precisam ser vistoriados por semestre. A cada 6 meses, eles precisam passar por uma inspeção do Detran para garantir a segurança dos veículos. Entre outros aspectos, né, que precisam ser verificados. E assim, quando a gente faz esse diagnóstico preliminar para a elaboração do termo de referência e do edital para o processo de licitação,
a gestão ela consegue ter decisões mais assertivas e aí o processo de gestão ele começa a ser cada vez mais melhorado e mais efetivo, tanto na qualidade do serviço, da prestação do serviço do transporte escolar, quanto na redução de custos e sendo menos oneroso, então, para aquela gestão municipal. Então, algumas questões que a gente pode levar em consideração para análise desse diagnóstico preliminar são a identificação dos alunos da escola. A gente tem que ter uma análise minuciosa de quantos alunos vão ser atendidos, quais as escolas que o município ele vai ser considerado para o trajeto de rotas, a distância percorrida desses alunos até essas escolas. A identificação de alunos PCD também é importante, porque a gente precisa ter veículos com acessibilidade, veículos com acesso especial, mapeamento dos endereços e pontos de parada. Tem que ter segurança para cada parada de acesso à escola de aluno, para não precise atravessar rodovias com movimento excessivo de veículos, de transporte, dando segurança para esses alunos que vão atravessar essas vias. Mapeamento dos locais de difícil acesso, como eu falei, de estradas vicinais. Esses acessos têm que ser mapeados e, quando possível, melhorados pela municipalidade. Geolocalização dos alunos e das escolas atendidas. Hoje em dia, o georreferenciamento ele é de fácil acesso, então os mapeamentos com georreferenciamento facilita muito a geração de mapas, né, que a gente consegue traçar rotas com o objetivo de reduzir o menor trajeto possível entre a distância da residência do aluno para a escola. Então, a gente pode usar desse mecanismo de tecnologia para reduzir esses trajetos. Definição, então, dessas rotas otimizadas e teste de validação de rotas. Geralmente, a gente faz esse mapeamento e não faz esses testes de validação. Então, é importante que esses testes antes da elaboração, durante a elaboração do edital, na verdade, mas antes de se colocar em publicização o edital e termo de referência, que esses testes de validação das rotas, eles sejam realizados, né? Porque isso vai dar garantia que aquelas rotas elas são efetivas, que elas podem ser realizadas por aqueles veículos que estão sendo licitados juntamente ali com aquele trajeto que está sendo desenhado dentro desse diagnóstico preliminar. Quando a gente vai pensar, então, nessa otimização de rotas, para a gente tentar reduzir essa variação de custos, a gente pode pensar em algumas variáveis que a gente considera como importantes para a redução de custos e otimização do serviço, né? Então, a gente pode fazer, daquele georreferenciamento que eu falei, a gente pode considerar os mapas, sobrepor, identificar se tem rotas idênticas ou semelhantes e reduzir essas rotas para uma só, para a utilização de um só veículo, rotas que se sobrepõem, rotas em turno diferentes que podem ser realizadas pelo mesmo veículo. Então, a gente não precisa contratar 2 veículos para realizar rotas que são feitas em turnos de manhã e em turnos da noite. Isso a gente reduz custos fixos, né? Quando a gente contrata um veículo só, a gente reduz IPVA, taxas desse sentido, que a gente consegue fazer essa redução. A gente tem que considerar os turnos, né? Então, a gente pode trabalhar com os 3 turnos de aula, manhã, tarde e noite. A localidade das escolas são fundamentais para os trajetos. Localidade de embarque e desembarque dos alunos. As vias de acessos disponíveis. Necessidade de veículos especiais para os alunos PCDs. Capacidade e idade dos veículos, né? A gente tem que considerar não licitar veículos com idade muito antiga, para não ter excesso de manutenção e isso gerar custo variável excessível. Tempo das rotas, né? Quanto menor o tempo, melhor, que também isso reduz custo variável. Intervalo entre os turnos. Se a gente tem um intervalo muito curto entre os turnos, a gente não consegue usar o mesmo carro e a gente precisa licitar mais de um carro, isso também gera custo excessivo. Horário e início dos términos das aulas e entre outras variáveis que a gente pode considerar
para otimizar as rotas. E aí, a otimização das rotas, né, quando a gente faz essa definição das rotas e da frota, ela é necessária e essencial para a otimização dos recursos e a garantia do atendimento eficiente aos alunos. O planejamento detalhado dessa etapa permite, então, uma maior precisão na contratação e melhor controle, então, da execução do serviço. Por que essa parte do diagnóstico da definição das rotas ela é importante? Porque a partir desse diagnóstico é que a gente vai montar todo o edital de licitação e o termo de referência. E quando a gente vai levar isso para a execução do serviço e lá na frente a gente vai fazer a liquidação da despesa, é isso que vai caracterizar a qualidade do serviço e caracterizar o bom regular aplicação do recurso público. Então, se a gente tem o desenho da rota deficitária e a gente faz um termo de referência deficitário, a gente não vai conseguir atender com qualidade todos os alunos que demandam desse serviço dentro do município. Então, esse diagnóstico, como eu falei, ele é o início de todo o trabalho que a gestão vai ter para um serviço de qualidade dentro do transporte escolar. Então, alguns critérios importantes que devem ser considerados dentro do edital, né? A quantidade do aluno transportado, isso tem que ser bem mapeado pelo município antes do lançamento do edital. Definição dos itens de licitação com a descrição completa das rotas, identificando os horários, turnos e os itinerários. Aqui na questão do itinerário é interessante porque às vezes tem confusão na definição do edital e do termo de referência, quando vai se fazer a contratação, que o itinerário ele não é a rota. A rota é um conjunto de itinerários, né? Então, a gente vai contratar um veículo que ele vai fazer vários itinerários e esse conjunto de trajetos é o que vai definir uma rota, né? Então, esse desenho ele é importante que seja bem definido dentro do termo de referência e do edital para que não haja essa confusão e que a contratação ela seja mais otimizada possível dentro desse contexto, né, de mais vantajoso ali com relação à questão orçamentária e financeira. Descrição dos valores de cada rota, adotando-se a unidade de medida, né, em quilômetros rodados, indicação dos dias letivos, né, quantos dias que a gente vai precisar, e todos esses itens ele é importante para a composição dos custos dentro do edital. Indicação da idade máxima do fabricante, a gente pode delimitar o tempo que a gente quer que esses veículos que vão transportar os alunos, eles sejam limitados, né, dentro de um espaço temporal para que não tenham veículos muito velhos ali e que acabem prejudicando a segurança desses alunos. Descrição das exigências sobre do veículo e condutores segundo o Código Brasileiro de Trânsito. Então, isso a gente tem normas que regulamentam essas exigências de segurança. Indicação sobre a obrigatoriedade de inspeção semestral, também é regulamentado, né, pelo COTRAN e pelo DETRAN, né, aqui do Estado, que é semestral. Indicação da contratação do monitor, segurança da responsabilidade civil e cobertura de danos, indicação da instalação do dispositivo para o controle de quilometragem, o tacógrafo. E aí é interessante também que quem for fazer a gestão desse controle de rotas, que se atente para o disco ali do tacógrafo, né? A gente foi fazer uma auditoria que, no momento que se estava contratando, se verificava a instalação do tacógrafo, estava funcionando, a cada 6 meses ia lá, tinha o tacógrafo, mas em nenhum momento do período da gestão do contrato foi verificado ali a quilometragem rodada que estava registrado nesse tacógrafo. Ou seja, aquele instrumento ali de controle não estava servindo para nada, né? Então, não se tinha velocidade, não se tinha quilômetro rodado. Então, era um controle ali que é obrigatório, mas que a gestão não estava utilizando, né? Então,
é importante que esses instrumentos eles sejam, de fato, utilizados pela gestão ali para o controle da gestão de contrato ali do transporte. E aí, quando a gente vai fazer, então, o termo de referência, esses itens eles têm que ser minuciosamente definidos e descritos. A quantidade de rotas, a quantidade, tipo e capacidade do veículo, para cada rota ter o seu tipo de veículo específico, de acordo com a quantidade de alunos que vai ser transportado, rotas com quantidade de alunos maiores, ônibus, outras rotas com quantidades menores podem ser vans. Então, tudo isso tem que ser mapeado lá no diagnóstico inicial e, a partir daí, você vai conseguindo montar o seu termo de referência para atender com qualidade todos os alunos, né? A relação, então, dos itinerários por rota e veículo, a descrição dos quilômetros por itinerário, quilometragem total de cada rota, detalhada por tipo e veículo. E por que essa descrição de quilômetro por rota ela é importante? Quando a gente coloca aquela validação das rotas, a gente consegue fazer todo o trajeto do início ao fim e ali a gente consegue capturar o total dos quilômetros rodados e isso vai repercutir diretamente no custo final daquela rota. Se a gente não coloca esse quilômetro rodado e a gente não faz essa aferição junto com o tacógrafo, a gente não consegue fazer a liquidação correta da despesa, né? Então, a gente precisa ter esse total de quilômetro para que a gente possa calcular o custo específico daquela rota e para que a gente possa, ao final, fazer a liquidação correta dessa despesa e que para a gente também não possa cair em sobrepreço daquela rota. Né? Então, essa validação de rota e a quantificação do quilômetro total, ela é bem importante. E como que a gente pode fazer, então, a composição dos custos, né? Os custos, ele vai se dividir basicamente em dois, em custos fixos e em custos variáveis. Os custos fixos, eles independem do quilômetro rodado ali pelo transporte. Então, ele vai estar atrelado basicamente ali ao licenciamento, ao IPVA, a taxas, a seguros, a mão de obra do motorista, aqueles custos que independem do trajeto que aquele veículo ele vai fazer. Enquanto que os custos variáveis, ele está diretamente ligado ao quilômetro rodado pelo aquele veículo. Então, quanto maior a rota, quanto maior o itinerário, quanto mais quilômetros rodados, maior vai ser o meu custo variável. E daí a gente tem a questão do combustível, os lubrificantes, óleos, a manutenção do veículo também vai estar aqui, o desgaste do pneu. Então, ele vai estar diretamente ligado ali à distância percorrida. E aí, para a composição dos custos, que aqui é uma grande dúvida que os municípios têm, né? Como é que a gente vai fazer a planilha de custos dentro ali do edital para a gente calcular um preço justo? Então, a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer quando a gente está pensando na composição de custos do transporte escolar. Então, a gente pode se perguntar, estimou a quantidade de dias letivos? Quantos dias esse transporte ele vai estar na rua fazendo a operação? Aluno, escola, aluno, casa, residência do aluno. O período total de execução desse serviço. Qual a estimativa detalhada desses custos fixos? O que compõe a composição desse veículo? Qual que é o valor de PVA? Qual que é o valor de seguro? O que esse veículo ele traz como custo fixo? Custos variáveis proporcional à quilometragem. De novo, aqui a importância de se ter a validação da rota e saber exatamente o quilômetro percorrido para cada itinerário, somando-se ao total da rota. A composição dos custos foram baseados em parâmetros técnicos reconhecidos, Já existem metodologias que são utilizadas pelo FNDE, pelos estados. Se não pegou parâmetros que já são reconhecidos, o próprio município criou a sua planilha de custos, ela está justificada e fundamentada dentro do edital.
né? Eu não posso pegar ali e criar um custo aleatório por achismo, né? Eu tenho que fundamentar de onde eu tirei aquele valor, né? E se a pesquisa de preços ela está atualizada com o valor de mercado, né? Dentro daquela elaboração daquele orçamento. E aí a gente fez esse edital, a gente conseguiu fazer esse termo de referência e a gente passa então para formalização do contrato, né? Então a gente vai ter a gestão orçamentária e financeira, né? A dotação orçamentária. A gente vai fazer o empenho. Do empenho a gente vai então levar ele para o procedimento de formalização do contrato. E ali a gente já vai designar o fiscal de contrato que vai ficar responsável pelo acompanhamento da execução de todo o serviço de transporte escolar, que foi contratado dentro desse processo ali de contratação do transporte, né? E aí a gente então vai ter a fiscalização depois como gestão, a fiscalização e execução do contrato, a liquidação da despesa que tem que seguir exatamente ao que foi contratado. Por isso que quando a gente vai desenhar o termo de referência e o que a gente quer que seja atendido a demanda da necessidade local daquele município, ela precisa ser muito bem desenhada, né? Então, aquele diagnóstico preliminar lá do início, quando a gente está verificando a quantidade de alunos que precisam ser assistidos, a distância entre aluno e escola, aquele momento inicial, para mim, é o mais importante de toda a operação desse sistema de serviço de transporte escolar, porque é ali que você vai definir todas as necessidades que o município ele precisa atender. Então, a partir dali que você faz o desenho e que você leva para o termo de referência, e a partir dali que você vai fazer toda a liquidação da despesa. Se você faz a liquidação da despesa sem atender o termo de referência e se você faz a despesa sem atender a sua necessidade local, então o seu gasto ele não está sendo efetivo no termo de qualidade e também não está sendo efetivo no termo de regularidade da aplicação do recurso. E aí, depois que você faz a liquidação da despesa, você então faz o pagamento ali ao prestador de serviço. E aí a gente tem, então, dentro desse processo todo, a questão do controle social. Todo o serviço, todo o processo, ele pode ser acompanhado por agentes externos da comunidade, pelos conselhos, né, que estão atrelados à educação. Então, ele pode ser acompanhado desde o início lá do diagnóstico, no planejamento, na elaboração do edital, na elaboração do termo de referência, dentro do processo de execução do serviço, né? Então, a participação de todos os atores e da comunidade no processo de planejamento, acompanhamento, fiscalização e avaliação da utilização dos recursos repassados é importante para que o gasto seja efetivo, que o serviço seja de qualidade e que aquele serviço seja de fato atendido nos moldes que é proposto pelo município e nos moldes que é a necessidade daquela localidade. Então, algumas perguntas podem ser feitas, né? Aqui só também a título exemplificativo. O seu estado ou município, ele tem recurso para manter o transporte escolar, né? Então, a gente pode acessar o portal de transparência, a gente pode verificar como é que está o repasse do estado para o município, com relação a convênios, a repasses obrigatórios que visam a atender o transporte escolar, qual que é a parcela destinada para o município, quanto que cabe ao município, quanto que cabe ao estado na questão da despesa com o gasto do transporte. A prefeitura tem planilha de custo atualizada com relação aos gastos? A gente pode verificar se está sendo excessivo o gasto com combustível, se as rotas estão sendo excessivas, se atende ou não, os recursos repassados pela União, estados, destinos, se estão sendo repassados ou não, né? Existem convênios que são obrigatórios, outros que são opcionais, né? Então, os conselhos eles podem acompanhar dessa forma. E aí também pode acompanhar o portal de transparência e o Lei de Acesso à Informação.
né, que também é obrigatório ali os municípios terem um canal de acesso para isso. E aí algumas irregularidades que a gente viu em auditoria, né? Alguns alunos desassistidos, nem todos os alunos são atendidos muitas vezes pela municipalidade. Viagens longas e cansativas, né? Não faz aquela validação de rotas, não faz trajeto, não vê itinerário. Crianças que moram do lado da escola e pega a escola lá em outro bairro, em outra localidade, aí o trajeto acaba ficando longo demais. Veículos sem padrão mínimo de qualidade e segurança, frota sucateada, estradas vicinais em péssimo estado de conservação, né? E aí pode ter aqui uma intervenção da infraestrutura do município para melhorar isso. Desequilíbrio na oferta do serviço entre regiões de um mesmo município. Inacessibilidade do transporte, não tem controle dos condutores, o gestor do transporte, do fiscal do contrato, não acompanha os condutores, né? Então, falta condutor, não vai buscar, a criança fica sem a condução, não vai à escola, falha no controle e fiscalização do contrato, e aí isso tudo acaba, então, gerando a liquidação irregular da despesa. Aí vou passar para o Lucas, que ele vai trazer alguns dados sobre a questão da educação dentro do estado de Santa Catarina. Obrigado, Vanessa, pela excelente explicação. Bom, a Vanessa já tratou de tanta coisa aqui, então requisitos de contratação no transporte escolar, acredito que nós já tenhamos visto de tudo um pouco. Do começo ao fim, a Vanessa trouxe um apanhado de muita coisa que é importante ao considerar a contratação do serviço de transporte escolar. Bom, como a Vanessa falou, eu me chamo Lucas, somos colegas de trabalho, trabalhamos no Tribunal de Contas, ambos auditores fiscais de controle externo. Eu quero também inicialmente agradecer a oportunidade por ter recebido o convite do gabinete do conselheiro Gerson dos Santos Sica, conselheiro que é responsável pela relatoria temática da educação no Tribunal de Contas. Rafael Tacchini é o chefe de gabinete, também sempre acessível, fazendo essa interlocução entre gabinete e diretorias técnicas. Agradeço também a casa, né, Prefeitura de Joinville, e todos os demais organizadores que estão tem um elevado esmero, um grande comprometimento para tocar um evento desse tamanho também, e especialmente a vocês que estão presentes aqui, que estão deixando um pouquinho do tempo de vocês para tentar aprender um pouquinho, para tentar trocar a experiência também, que é muito importante. Afinal, na realidade, quem são os especialistas em educação, seja em transporte escolar ou qualquer outro tipo de tema, acredito que sejam vocês. Vocês que estão aqui hoje, prestigiando o evento, para trocar experiência, aprender um pouquinho mais, mas o que a gente vem trazer para vocês é um pouquinho só do que se trata a educação. Um tema tão relevante, abrangente, e transporte escolar é apenas um conteúdo, um tema dentro de educação, mas que também tem a sua grande relevância, por isso que a gente está aqui hoje fazendo a abordagem desse tema. Bom, para eu poder me situar um pouquinho melhor, eu queria inicialmente saber quem está sintonizado aqui no canal 7. Pode levantar a mão? Opa, é bastante gente, tem gente em tudo quanto é canto. Legal. Eu sei que esse evento ele atende a áreas de educação do estado e de municípios. Aí eu queria, bom, para quem não está, primeiramente, né, para quem não está aqui na minha visão, eu entendi que a gente está quase bem que meio distribuído aqui, em torno de 25% aqui está conseguindo nos acompanhar. Ótimo, obrigado pela audiência de vocês. E agora, quem que veio representando o município? Só para eu poder ter uma noção também. Município, ok, obrigado. E estado? É a grande maioria município. Eu diria que mais de 90% aqui está município. Mas obrigado também pela presença e pela audiência de quem está, tanto que vem do município quanto que vem do estado. O tema é mais focado para o município, porque, como sabem, transporte escolar, hoje em Santa Catarina, pelo menos, quem executa predominantemente o serviço de transporte escolar é o município, transportando também alunos da rede estadual. Bom, vou começar a apresentação
falando um pouquinho sobre os números de educação, sobre as matrículas. Então, dados retirados do censo escolar, eu trago aqui como referência, a gente vai ver série histórica, mas quando tem um dado absoluto, eu vou tentar pontuar, é de 2024. São 47 milhões de estudantes no Brasil. E Santa Catarina, como é que está situado nessa situação, né? Qual é a responsabilidade dos gestores da educação? Então, 1.700.000 estudantes em Santa Catarina. Se nós fôssemos estabelecer um ranking do Brasil de estados em que tem mais alunos matriculados no ensino regular, Santa Catarina ocupa a 11ª posição, né? Acima de 1.700.000 alunos em 2024, dados do censo de 2024. E como que esse número tem se comportado ao longo dos anos? A série histórica disso. De 2015 a 2024, a gente pode observar um aumento de 16% do número de estudantes. Então, sempre crescente esse número de estudantes. Afinal de contas, também a população cresce, aí pode ter várias justificativas por trás disso, como um comportamento do crescimento demográfico brasileiro, a posição da pirâmide etária e aí por diante. E como é que está distribuído por dependência administrativa, assim, é a nomenclatura do censo, né? Ou seja, as esferas entre municipal, estadual e federal. Então, o município ele soma mais de 800.000 matrículas em 2024. Mais de 53% dos estudantes matriculados em Santa Catarina estão na rede municipal de ensino, na rede pública municipal de ensino. E como que é essa proporção, então, né? Como é que as matrículas a gente consegue entender o quanto que está essa divisão? A gente já entendeu que 53% estão matriculados na rede municipal de ensino. Mas e essa relação? O Estado tem crescido também, o número de matrículas, o município? Quando a gente pega os números, o somatório de alunos matriculados na rede estadual com o somatório de alunos matriculados na rede municipal, o Estado tem perdido uma representatividade. Então, tem caído a proporção de estudantes na relação daqueles matriculados na rede estadual para a rede municipal. Ou melhor, o próximo gráfico descreve um pouquinho melhor o que quer dizer isso. De que 2015 a 2024, se pegar a diferença de 24 para 2015, tivemos um aumento de 24% no número de matrículas, no número de estudantes na rede municipal de ensino. Em relação ao Estado, praticamente se tornou estável esse número de estudantes, né? Teve até uma leve redução de, para ser um pouco mais exato, 0,03%, né? Então, praticamente tem uma certa estabilidade no número de matrículas na rede estadual de ensino. Bom, se o transporte escolar é predominantemente realizado pelo município, como é que está a situação do Estado, né? Então, em 2019 já havia um regramento anterior, decreto de 2017. Em 2019 foi divulgada uma lei complementar 754/2019, que regulamentou muito parecido, como já vinha fazendo o decreto. Depois, essa lei ela foi regulamentada por uma portaria da Secretaria de Estado de Educação, 904/2025, em que regulamenta como deve ser feita a transferência dos recursos. Transporte escolar tem assunto para muitas horas e para muitos dias de debate, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, na situação de como que é distribuído esse recurso. A gente sabe que tem uma discussão longa de como esses recursos chegam para os municípios, que ficam responsáveis pelo transporte desses alunos da rede estadual também. Mas nós observamos um crescimento. Então, ao encontro da responsabilidade do município, que vem crescendo, os recursos transferidos do Estado para o município também cresceram. Então, na ordem de 21 para 24, 93% o aumento desses recursos. Vou voltar um pouquinho, adiantei aqui um slide. Bom, em relação ao número de alunos transportados no transporte escolar, lembram que a gente tem mais de 47 milhões de estudantes no Brasil, mais de 1.700.000 alunos em Santa Catarina, mais de 350.000 alunos, pelo menos no censo de 2024, pelo menos é o que foi divulgado no censo, utiliza o transporte escolar público. Então, vejam como é relevante, ainda que eu tenha falado que transporte escolar é somente um tema dentro de todo do âmbito que envolve educação, mais de 350.000 alunos, somada à responsabilidade dos municípios. Essa é a grande responsabilidade dos gestores de levar esses alunos até a escola. E o transporte escolar, como a Vanessa já introduziu o assunto, ele tem a sua relevância porque para muitos alunos, principalmente aqueles que estão localizados, que têm sua residência localizada em uma zona rural, é o que ajuda a permanecer na escola, é o que evita a evasão ou abandono escolar. Mas o número é significativo, a responsabilidade é grande. Mais de 350.000 alunos em 2024 em Santa Catarina dependem desse serviço. E como é que está a distribuição? A gente observa que 205.000 alunos dependem da rede municipal de ensino, né? São alunos que são matriculados na rede municipal de ensino que utilizam o transporte escolar público, e 149.000 alunos da rede estadual.
mas o município ainda transporta a maior parte desses alunos. Se eu não me engano, em 2024, apenas 12 mil alunos ali o Estado fazia o transporte. O restante é o município que faz. E aí eu trago aqui um pouquinho para os dados da contratação. Eu volto um pouquinho, eu saio do âmbito de matrículas. Nós estávamos tentando nos situar de qual é a relevância do transporte escolar, o número de alunos, a quantidade de pessoas que o gestor tem essa responsabilidade de envolver de todo o sistema educacional. E em relação agora à parte de contratações. Então, para a gente poder ter uma visão um pouquinho mais ampla das contratações que o tribunal recebe, os dados são obrigatórios, são enviados para o SFIND. Talvez quem trabalha lá na ponta com a educação não saiba, mas basicamente o nosso SFIND é um sistema, sistema integrado de fiscalização e gestão do Tribunal de Contas que recebe dados de vários aspectos. Então, nós recebemos dados de licitações, de contabilidade, execução orçamentária, ato de pessoal, folha de pagamento e assim por diante. Se nós pegarmos dados somente de licitações que envolveram o transporte escolar, de 2021 a 2024, vamos dizer, eu não vou tocar em 25, porque 25 a gente estamos ainda em andamento, a gente recebeu uma média de 516 licitações por ano. Então, são muitas licitações, considerando que nós temos 295 municípios, e são os municípios aqueles que mais promovem processos licitatórios nesse tema. E em relação à proporção, né, o quanto o transporte escolar representa no orçamento, se a gente pegar somente na função educação e também somar com toda a despesa de transporte escolar, o quanto essa despesa de transporte escolar representa na função educação. Então, uma média ali de 6% em torno no âmbito entre 2021 a 2024. E tem crescido esse número, 21, 660 milhões, chegando em 2024 a mais de 800 milhões. Isso se refere a valores pagos na função educação e no subelemento, detalhamento lá do elemento da despesa, transporte escolar. Então, também tem uma certa representatividade diante de tantas outras destinações que o orçamento da educação deve também fazer. E aí eu trago uma experiência um pouquinho mais prática para a gente sair do contexto somente de números, de dados mais abstratos, para a gente tentar situar como é que está a situação em cada um dos seus municípios. O Tribunal de Contas sempre fez, ou faz já desde, se eu não me engano, há mais de uma década, trabalhos especificamente sobre o transporte escolar e principalmente auditorias operacionais. Mas na diretoria que eu trabalho, diretoria de informações estratégicas, fizemos um levantamento em 2023 especificamente sobre o transporte escolar e nós solicitamos dados para as prefeituras. Fizemos de maneira amostral, né? Os municípios que estão aqui listados na tabela, a gente primeiramente levanta o aspecto da idade do veículo. Esse foi um aspecto levantado pela Vanessa, do quão importante é no processo licitatório, lá desde o ETP, o edital de licitação, tem indicação de uma idade máxima, um limite para o veículo de transporte escolar a ser contratado. Porque eu sei que também é um assunto que divide opiniões, porque todos os veículos de transporte escolar, eles passam por uma inspeção de segurança e assim não há um regramento que determine que tenha que ter uma idade máxima, mas há uma recomendação. Há uma recomendação do FNDE e a gente se baseia na resolução de número 1/2021, né, que estabelece como tempo de vida útil, a recomendação é que tenha 10 anos de vida útil. Se não me falha a memória, também tem o PENAT, né, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, tem um outro programa, Caminhos da Escola, que estabelece também uma idade de 7 anos. Então, considerando a idade entre 7 e 10 anos, vamos tomar agora como parâmetro, não é um posicionamento oficial do Tribunal de Contas, nesse sentido, o Tribunal de Contas ainda caminha para formar um posicionamento, estamos fazendo um trabalho muito forte ainda no transporte escolar, mas esses parâmetros, ainda que não vêm de normativas do Tribunal, eu acho que são bem seguros para a gente poder entender o quanto é importante ter uma frota com uma idade atualizada. E corroborando essas informações, esse tempo de vida útil, a gente fez esse levantamento e que informa que 81% daqueles municípios, Santa Catarina tem 295, o levantamento foi feito, se eu não me engano, em torno de 62, 63 municípios, 81% deles tinham frota própria e a frota contratada, frota própria, contratada e passe escolar, né? Frota própria e contratada. A frota própria, contratada e passe escolar, ela já é um pouquinho menor. Então, a maior parte dos municípios catarinenses hoje, a realidade é que tem frota própria, mas complementam também com uma frota contratada, a demanda excedente que seus veículos próprios do município, a gente que tem que realizar o transporte, né? E como é que está a idade desses veículos? Então, esse levantamento a gente teve que solicitar a placa dos veículos. Então, pelo meio de um cruzamento de bases de dados que estão acessíveis para o Tribunal de Contas, a gente conseguiu identificar a idade média desses veículos. Então,
para não ser muito demorado aqui na explicação, em torno ali de 46,7%, ou seja, a maior parte, qual é a faixa de idade onde mais se concentram esses veículos que a gente recebeu a informação? De 11 a 20 anos, 46% dos veículos, ou seja, acima daquela idade de 10 anos de vida útil, segundo a recomendação do FNDE. E aí a gente tem uma listagem dos municípios. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque isso não é no sentido de expor algum município, porque tem várias outras boas práticas que um município pode ter. Transporte escolar é um serviço muito relevante dentro da área de educação. Então, o fato de figurar Três Itílias, Itapiranga, Palmitos e assim por diante, a tabela ao lado ela está organizada de forma que a idade média dos veículos ela está organizada da maior para a menor. Mas, nesse sentido, é importante também prestar atenção de que algo pode ser feito para diminuir a idade de vida útil dos veículos. E aí a gente observa que a frota própria ela tem uma idade média de 7,1 anos, enquanto a frota contratada 13,7. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando aqui exatamente sobre requisitos de contratação de transporte escolar. E uma das situações que a Vanessa levantou é que isso conste no edital, conste no ETP. Mas não somente conste, mas que tenha uma justificativa por trás disso. Muitos municípios já regulamentam o serviço de transporte escolar e na legislação do município já tem a idade máxima deve ser estipulada nas contratações. Outros não têm, outros deixam isso para constar no edital e muitos outros municípios, quando fazem os processos licitatórios, isso nem mesmo conta. Isso é importante porque isso oferece um serviço de maior qualidade para o estudante. Isso evita que o veículo fique parado por repetitivas manutenções, evita acidentes e assim por diante. Acho que é simples de deduzir que um veículo com uma idade menor, um veículo mais novo, ofereça mais segurança, apesar de que os veículos também tenham que passar obrigatoriamente pelaquela inspeção semestral de segurança. Aqui eu trago só um destaque para o gráfico que eu acabei de explicar. Eu vou passando um pouquinho mais rápido, porque eu acabei explicando quando o gráfico estava lá pequenininho, reduzido no slide, mas é basicamente para dar um destaque para a tabela também. E o mais interessante dessa tabela foi aquilo que eu havia destacado. A frota própria ela é muito mais nova do que a frota contratada. Então, algo pode ser feito no âmbito das contratações de transporte escolar para que essa idade média possa ser reduzida. Então, alguns achados que a gente teve nesse levantamento, nos baseamos para essa resolução do MEC. E o que representa aqueles 7,1 anos contra os 13 anos? É que a idade média da frota contratada ela é 92,5% superior à observada na frota própria. Ou seja, a frota contratada ela é quase o dobro da idade da frota própria. Né? A frota contratada tem quase o dobro da idade da frota própria. E dos 56 dos 67 veículos com idade acima de 21 anos pertence à frota contratada. Bom, um dado complementa o outro. Né? Então, assim, muitos daqueles veículos eles estão acima, inclusive, de 21 anos. A maior faixa etária, 46% daqueles veículos que nós identificamos, estavam entre 11 e 20. Mas tem muitos outros veículos acima de 21 anos de fabricação. E a maior parte da frota contratada. E aí, assim por diante, a gente conseguiu conseguimos apurar outros dados que são bem relevantes. Acho que uma situação muito importante que também corrobora o que a Vanessa trouxe sobre o controle social. A placa do veículo de transporte escolar, seja ele de transporte escolar público, seja um transporte escolar também de maneira particular, pode ser consultada no site do Detran. O Detran lançou esse serviço no meio, basicamente, um pouquinho depois da gente ter concluído esse levantamento. Então, muito importante para saber se está com a inspeção semestral em dia, se aquele veículo está autorizado para executar o transporte escolar. E nesses achados também a gente pode relacionar que 25 dos municípios, dentre aqueles 63 municípios, circulam com mais de 50% da frota própria sem autorização. E assim por diante, 16 municípios entre 20% e 49% da frota sem autorização, 14 municípios têm menos de 19% sem autorização e apenas 7 dos 63 tinham todos aqueles veículos que foram informados para o nosso levantamento com autorização regular. Então vejam que a grande maioria dos municípios desse levantamento tinha toda a frota do transporte escolar, seja própria ou contratada, com a regularidade perante o Detran. E isso provém lá do CTB. A Vanessa trouxe aqui uma legislação que regulamenta o transporte escolar, e a gente pode citar como a primeira regulamentação, seria uma das mais importantes para se basear, seria o próprio CTB, porque como se contrata o serviço de transporte, né, os artigos 136, 137, 138 e 329 são artigos que dão destaque à contratação do transporte escolar, e é muito importante que isso venha desde a fase de licitação.
É claro que o transporte escolar ele vai ainda ser sujeito às regras de trânsito, ele pode ser fiscalizado, a Vanessa também trouxe a questão do tacógrafo, pode ser fiscalizado pela autoridade de trânsito por meio dos seus agentes de fiscalização, polícia militar, guarda municipal, mas é importante que essa situação conste desde GTP, edital, se leve isso para uma minuta de contrato, para que depois fique mais fácil também para o gestor, para o fiscal do contrato, cobrar esses itens. É muito importante também que tenha uma periodicidade de averiguação por parte do município na execução desse serviço, se essa documentação, se a regularidade desses veículos também se encontra ok. Também tem outros achados, a gente se concentrou na parte de infrações de trânsito, então tinha muitos veículos relacionados a infrações graves ou gravíssimas, a gente tem ali gravíssimas, tinha 340 infrações, média 952 e assim por diante, mas o que chama a atenção é que 15 municípios registraram 23 infrações do tipo conduzir veículo sem portar autorização para a condução de escolares. Então essa infração, ela é justamente a previsão no CTB em que o veículo com transporte escolar sem a documentação adequada venha a incidir e tinha autuação registrada. Parece que não acontece, parece que isso é uma coisa que constar no edital é desnecessário, o ETP, isso já é uma coisa que manda lá o CTB, então se parar numa fiscalização de trânsito, o guarda municipal, aqui nas regiões mais em que forem instituídas guardas municipais, ou a polícia militar, ou a polícia rodoviária estadual, ou a polícia rodoviária federal, vão fazer a sua fiscalização? Sim. Isso pode estar sujeito a uma infração de trânsito, uma lavratura de um auto de infração de trânsito, mas é muito importante também que o município possa se antecipar, porque não necessariamente aquele transporte escolar ele vai passar por essa fiscalização de trânsito. E aí a gente tem que destacar que é importante também toda essa configuração, desde a análise da rota até os requisitos e elementos do próprio veículo a ser contratado. Da situação contratual, alguns contratos, e a gente partiu não só de como é que estava o planejamento para o edital, como é que constavam os próprios editais, mas também depois a situação contratual, né? Então, muitos contratos não estabelecem critérios para os veículos e condutores, motoristas destinados à condução coletiva de escolares. Isso reflete, às vezes, num condutor em que não tem as exigências legais que são arroladas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Apenas 14 continha prescrição de até 10 anos de vida útil, né, daqueles municípios em que analisamos. 21 editais continham prescrição de 15 anos de vida útil, 4 até 20, 28, e um edital até 42 anos de vida útil, mais 16 não continham isso. Então, como eu falei, a regulamentação do serviço de transporte escolar, ela cabe ao município. Nem todos têm a sua regulamentação, mas é importante que, ainda que não tenha regulamentação, que seja um acordo, que seja uma conversa, que seja um debate na gestão da educação do município, que tenha uma idade fixada no edital. Essa é a recomendação que temos feito no âmbito do trabalho conduzido do transporte escolar no Tribunal de Contas, que eu vou chegar um pouquinho mais à frente também da atuação do Vigia sobre isso. E também tem a situação dos condutores, né? Os condutores eles têm que ter idade superior a 21 anos, categoria D de habilitação, tem que ter uma certidão negativa de distribuição de alguns crimes específicos, estão lá no artigo 329 do CTB, e tinha 2 motoristas também, tem um limite, né, de infrações gravíssimas, que tinha um alto registro de infração. Então é muito importante que, periodicamente, os municípios possam levantar como é que está a situação da CNH, se está vencida, se está dentro do prazo, se aquele condutor ele tem o curso específico, se ele tem uma habilitação para uma autorização para condução de escolares. Então, não só relacionado à rota, questões de veículos, mas questões com o motorista também, o município deve se atentar e pedir periodicamente essa documentação, e não somente ao começo do contrato, mas que seja mensal, trimestral, de uma forma que o município possa cobrar uma certa periodicidade para garantir a segurança dos alunos que estão sendo transportados. E aí, desse levantamento, fomos fazer uma inspeção em loco. Escolhemos alguns municípios. Aí eu trago aqui umas fotos de exemplo também, deixa eu voltar um pouquinho. A foto aqui de exemplo que parece que alguns bancos estão sem cinto de segurança, outros assentos estão até deslocados, outros estão rasgados. É claro que tem muitos bons exemplos para a gente trazer aqui, mas a ideia que chama mais atenção são os exemplos que a gente gostaria, né, que todos aqui gostariam, e o serviço do Tribunal de Contas, quando se depara com essas situações, também sirvam de exemplos para que tentem evitar essas situações, que possam fazer a inspeção do veículo, que seja recebido como se fosse uma mercadoria, façam a inspeção, analisem para ver se o transporte, aquele veículo a transportar as crianças, os alunos em geral, porque não são só crianças que são transportadas, né, oferece as condições, que aquilo que está na documentação seja realidade prática também com aquilo que está sendo contratado.
Para quem não conhece o Vigia, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é um sistema recente do Tribunal de Contas que utiliza da inteligência artificial para nos auxiliar a ler editais de licitação. Então, com o conhecimento prévio do Tribunal de Contas, há um cadastramento de perguntas feitas para a inteligência artificial e isso expande o nosso poder de análise. Ela consegue nos dar as respostas, as informações, se há indícios ou não de irregularidade em editais de licitação. Então, o que antes os editais de licitações entravam, pelo menos o serviço de transporte escolar, sem uma análise muito profunda, porque realmente demanda muita gente, o Tribunal de Contas também tem suas limitações, com o Vigia tem ampliado muito a capacidade de análise. E tem sido analisado diversos critérios, como se o seu edital comporta especificamente a descrição das linhas, itinerários, se tem lá a previsão para a inspeção semestral, a pintura com a faixa, né, escrito escolar, se tem requisitos de acessibilidade, requisito dos condutores, se tem condutores, como é que está a situação, a descrição dos requisitos mínimos ali para a condução desses escolares, a quantidade de passageiros. O edital menciona a quantidade de alunos a serem transportados, ele menciona a quantidade de dias letivos, porque aquele valor também, e aí analisando mais também para um aspecto de economicidade da contratação a ser feita, aquele valor ele tem que ser condizente com a quilometragem a ser contratada, ele tem que ser condizente com os dias letivos, com o calendário escolar e com a quantidade de alunos, porque a Vanessa também trouxe a questão dos requisitos, como é que se faz a adequação do tipo de veículo a ser utilizado na contratação, e um dos primeiros critérios que a gente observa é a quantidade de alunos que o município precisa transportar. Então, se para esse trecho eu preciso de 40 alunos, um ônibus com 42 lugares, por exemplo, para outro trecho eu só preciso de um veículo de 15 lugares, porque são de 10 a 15 alunos a serem transportados. Então, é importante que o edital também traga essa informação de quantos alunos serão transportados, qual é o prazo de execução contratual, vida útil do veículo, como eu já falei, seguro e responsabilidade civil também. E qual é o contexto, então, que o Vigia hoje a gente tem abordado? Todos aqueles itens que eu relacionei antes, acessibilidade, vida útil, normas do CTB, a inspeção de segurança, a questão de pintura, requisitos também do condutor do transporte escolar, estão sendo, pelo menos, relacionados nos editais de licitação. Até o momento, a gente está um ano, isso é um trabalho desvinculado do serviço do processo de levantamento, que nós realizamos lá em 2023, aquele processo ali foi finalizado, logo em seguida entrou a atuação Vigia. Com um ano, basicamente, é o que está dando em torno de um ano, que a gente começou em torno de maio do ano passado, então nós analisamos em torno de 238 processos licitatórios, 167 comunicações realizadas. Comunicações é o sistema de comunicação do tribunal, muitos de vocês devem conhecer. Ao invés de ficar enviando um e-mail, uma correspondência impressa pelos correios, tem um sistema de comunicação que tem uma interação direta com o controle interno, e o controle interno então distribui a demanda para os responsáveis na prefeitura. Então o sistema de comunicação nos ajuda a ter esse controle concomitante, esse controle mais próximo da data em que ocorrem os fatos. Então, mais de 147 municípios diferentes nós conseguimos interagir nesse um ano de trabalho com Vigia. Mais de 34 mil alunos transportados foram afetados de maneira positiva com essa abordagem do Tribunal de Contas. Há editais que simplesmente não tem nada a ser falado e aí são exemplos de boa prática, inclusive, mas tem muitos editais que, pelo menos um item ou outro, nós temos o cuidado de fazer essa interação com os municípios para verificar a possibilidade ou de retificação, de reapreciação daqueles critérios que nós viemos a levantar. Então, são mais de 258 milhões de reais envolvidos nesse processo de contratação e uma economia de mais de 24 milhões. Por que eu falo aqui em economia aproximada de 24 milhões? Porque quando o edital chega no Tribunal de Contas, além daqueles requisitos de planejamento da frota, número de estudantes a serem transportados, o tipo do veículo, vida útil, nós também analisamos a questão do preço, do valor do quilômetro rodado. E muitos municípios, o que a gente observa é uma certa também dificuldade, por vários motivos, em estabelecer o preço de referência, a variação de um ano para o outro. É claro que existem vários componentes nesse processo de composição dos custos, como o valor do combustível, lubrificantes, etc., que tem realmente as suas sazonalidades, sobe e desce de preço, mas observamos que em várias oportunidades poderia ser diminuído aquele preço, pelo menos o preço de referência. A gente sabe que a maior parte daqueles editais de licitação que estão sendo feitos são do tipo pregão eletrônico, em que há uma fase de disputa, e essa disputa pode realmente baixar o preço e não chegar nem perto do valor de referência. Temos exemplos de municípios que licitam a R$ 35,00 o quilômetro rodado, R$ 25,00, e chega a R$ 5,00 o valor efetivamente arrematado. E aí pode ser um bom processo do pregoeiro, de um bom processo de condução,
essa disputa para conseguir reduzir os lances, ou uma dificuldade em estabelecer um orçamento muito além daquilo que deveria ser estabelecido como limite do preço de referência. E tocando nesse preço de referência, no assunto desse preço de referência, o Tribunal de Contas já conseguiu uma economia de mais de 24 milhões nesse 1 ano de atuação. Então, aproximadamente 40% das comunicações ocasionaram uma retificação da edital, a revogação, a suspensão da edital. Eu ressalto que o objetivo do tribunal, no âmbito especificamente da atuação do vigia, em relação a essas comunicações que são realizadas, não são necessariamente para determinar a suspensão da edital, mas são no sentido de promover a governança pública, no sentido que antecede uma etapa fiscalizatória, no sentido de poder auxiliar também os gestores para poder conduzir melhor esse processo licitatório e que reflitam numa contratação mais adequada, num veículo que possa oferecer mais condições de mais segurança e que também atenda os critérios de economicidade. Acho que aqui eu voltei o slide, deixa eu passar um pouquinho adiante, vamos seguir. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes desse resultado da atuação do vigia, né? São 118 comunicações sobre a necessidade de acessibilidade. Bom, poderiam me perguntar assim, Lucas, mas vocês estão falando sobre acessibilidade e como é que está a distribuição? Tem muito edital que chega sem os requisitos de acessibilidade, muita gente que não toca na questão de vida útil, que né, às vezes é uma questão também meio polêmica, limitamos a contratação de vida útil, vai aumentar o valor do edital, mas ao mesmo tempo também aquele veículo ele vai ter menos tempo de manutenção, menos tempo parado, talvez na composição dos custos aquele veículo tenha uma estimativa de manutenção mais baixa. Enfim, são 118 comunicações sobre a necessidade de acessibilidade que nós levantamos. E aí reside um ponto também importante, porque acessibilidade não necessariamente toda a contratação deve ter. Se o município já dispõe de um veículo especificamente, já tem mapeado aqueles alunos que precisam de condições especiais para serem transportados e já destina alguns veículos para isso, nem toda a contratação vai exigir condições de acessibilidade específica do veículo. Mas a gente não conhece a realidade antecipada, então há interações nesse sentido. Então são 118 comunicações que nós realizamos nesse período de 1 ano, tocando nesse assunto, 38 casos sobre a falta de informações de vida útil do veículo, 68 editais com falta de informações sobre inspeção de segurança, lanternas, faixa de segurança, todos aqueles requisitos que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, 69 editais com falta de informação sobre a autorização de condução de escolares, não citam nada sobre a questão de ser obrigatória a entrega desse documento, ainda que seja comum nos documentos de habilitação dos participantes. 77 editais com falta de informações sobre a certidão negativa do registro de distribuição criminal dos condutores relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. Esses crimes especificamente eles estão previstos lá no artigo 329 do CTB. Então, para conduzir escolares é importante que a empresa que tenha relacionado os seus condutores possa também ter essa documentação atualizada para que cumpra as determinações da legislação nacional. Bom, a gente traz aqui uma mensagem simbólica, mas o que dá para a gente poder também adiantar e a gente concluir, na verdade, de tudo que a gente trouxe aqui nessa apresentação de transporte escolar, é que o Tribunal de Contas, a gente ainda tem 28 minutos, a gente tem... eu vou devolver a palavra para a Vanessa, a gente deixou um tempinho de sobra também, porque, como eu falei, os especialistas na área de educação são todos vocês que estão aqui hoje. O pouquinho do serviço que a gente desenvolve, a gente aprende muito com vocês, aprende na comunicação diária, aprende na abordagem, na primeira leitura que a gente faz dos editais de licitação, das dificuldades que o gestor encontra. Quando a gente fala sobre transporte escolar, a gente sabe que envolve situações de um transporte de situações de difícil acesso, né? Alunos que têm a sua residência localizada em área rural. Existem situações, quando a gente olha até para fora de Santa Catarina, e eu desconheço, imagino que possa ter, mas eu desconheço situações específicas, para fora de Santa Catarina tem transporte sendo utilizado de barco, de embarcações, né, lancha e etc., de bicicleta, né, o Caminhos da Escola também distribui bicicleta, e tem várias outras formas de tentar que a criança chegue na escola, né, principalmente crianças, são vários alunos de várias idades, mas quando a gente fala em criança é porque a gente também pensa naqueles que têm maior dificuldade de ter sua autonomia, né, de se conduzir para a escola. E o que a gente traz aqui hoje é um reflexo também, é um pouquinho do conteúdo que a gente trata no nosso dia a dia, a Vanessa também com a experiência dela de auditoria, eu na diretoria de informações estratégicas, na atuação do Vigia, que eu não faço sozinho, também agradeço os nossos colegas que estão lá diariamente envolvidos nas comunicações, nas análises do edital, e assim eu acho que a gente tem crescido bastante no aspecto do assunto de transporte escolar. São passos que o Tribunal de Contas tem evoluído como não havia
sido visto anteriormente, ainda que tenham sido trabalhos feitos nessa área de grande relevância, mas imagino que auxiliando o gestor na condução dessas contratações, nos requisitos de contratações de transporte escolar, seguramente nós vamos ter números melhores nos próximos levantamentos a serem feitos pelo Tribunal de Contas. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou passar a palavra novamente para a Vanessa e a gente continua aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu só queria complementar uma coisa que eu acabei esquecendo ali na parte da transparência. E eu queria falar mais especificamente, diretamente aos gestores, porque... E também eu quero fazer um link lá no começo, quando eu falei da música de Raul, de quem não tem colírio e usa óculos escuros, né? Porque, às vezes, a gente coloca o município naqueles radares de transparência que busca aqueles rankings e diz, o meu município é o mais transparente de Santa Catarina, ou o meu município é transparente, enfim. Porque a gente busca só alguns parâmetros da lei, né? E daí está lá, disponibilizar o link para despesa, disponibilizar o link para receita, disponibilizar o link de acesso para o edital. E aí, será que realmente a gente está sendo transparente na nossa gestão, né? Então, eu digo isso porque outro dia eu fui fazer uma pesquisa no município e eu queria justamente olhar a questão orçamentária. E aí eu fui buscar as leis orçamentárias, o planejamento. Então, eu entrei lá no PPA, na LDO, na LOA, e eu queria buscar as despesas com transporte escolar nesse planejamento orçamentário. E quando eu abria essas leis orçamentárias, vinha só o corpo do texto, né, da lei, aquele texto da lei. Só que o que me interessava, o planejamento orçamentário que me interessava, eram os números. A gestão orçamentária em si, o financeiro, e isso estavam nos anexos. E aí, Lucas, eu abri aquela lei, cadê os anexos? E aí, quando a gente vai para o radar da transparência, aquele município diz que é transparente, mas não tem os anexos da lei. Então, será que isso realmente é ser transparente? Será que a gente não está usando óculos escuros, né, nessa questão? E da mesma forma ali, tá lá o link da despesa, o link do edital. E aí eu vou lá como auditora, eu quero olhar um edital, eu clico naquele link e aí entra aquela bolinha e fica rodando, e fica rodando, e fica rodando. Ou ele me joga para uma página que não abre e a despesa igualmente. E aí eu queria pesquisar um empenho e eu clicava naquele empenho e aquele empenho não abria nada. E de novo, será que essa gestão realmente é transparente? Então, a minha fala vai diretamente para aquele gestor que diz que seu município é transparente. Será que realmente a sua gestão é transparente? E aí isso dificulta muito o trabalho do controle social. Porque se para a gente que é do Tribunal de Contas, a gente tem dificuldade de acesso a essas informações, imagine quem está ali no dia a dia da comunidade tentando acesso a essas informações. Há um conselho do município que quer ter acesso a essas informações e não consegue. Né? Então, como que a gente faz para realmente ser transparente dentro da nossa gestão? Né? Não é tendo um link do empenho que a gente vai ser transparente. Então, vamos tentar buscar tirar esses óculos escuros e realmente usar o colírio e ter essa lente da transparência dentro da gestão. É esse meu recado que fica aí para os gestores. E aí a gente tem esse QR Code aqui das questões, mas eu queria chamar aqui a produção. Cadê o Anderson? Anderson, o celular não está funcionando. Não, ele está desbloqueado. Anderson. Help. Temos uma pergunta aqui. Como eu tinha combinado, eu ia ler a pergunta e o Lucas ia responder.
Na lógica de composição de preços puramente com base em quilômetro rodado, nas realidades onde as rotas são muito alteradas pelas matrículas novas e transferências, não há risco de gastos excessivos? Vou ler de novo porque eu não entendi, mas tu me ajuda. Na lógica de composição de preços puramente com base em quilômetros rodados. Ah, entendi agora. É por isso que a planilha de custos ela é extremamente importante. Ele está dizendo que na lógica de composição, quando ele considera só o quilômetro rodado para fazer a composição dos custos. Então, não tem como a gente fazer uma composição de custo só com o quilômetro rodado, porque a gente tem que considerar todas aquelas variáveis que eu tinha colocado. O custo ele vai considerar tanto o custo fixo quanto variável. Eu já estou respondendo, né? Já estou respondendo aqui. Então, a gente tem que considerar o combustível, a gente tem que considerar a mão de obra, a gente tem que considerar o IPVA, a depreciação, o pneu. Então, não tem como a gente considerar só o quilômetro rodado ali. E o que mais que ele diz ali? Nas realidades onde as rotas são muito alteradas pelas matrículas novas e transferências, não há riscos de gastos excessivos. Então, por isso que o diagnóstico lá inicial é importante. Quando você faz aquela validação de rotas, você tem que considerar também a mitigação de riscos. E a mitigação de riscos, você tem que considerar também essa variável de alteração de matrículas, né? Então, você pode considerar, dentro da sua variação de composição de custo, uma margem né, que seja razoável ali dentro da sua realidade ali do município para essa variação. Né? Não é errado você considerar uma margem dentro da composição ali dos custos, porque dentro de uma gestão a gente não pode entender que tudo é fixo e rígido. Né? A gente tem que ter uma margem flexível para que a gestão também possa fluir com uma certa naturalidade. Bom, deixa eu tentar também trazer um pouquinho de um outro ponto de vista em relação a essa pergunta. A pergunta no final diz o seguinte: não há risco de ter um gasto excessivo. Tem mais outras perguntinhas aqui, a gente vai tentar não estourar o tempo, mas a gente vai dar atenção para todas que forem chegando. Tá? Aí fala assim, não há risco de gastos excessivos. O que eu entendi aqui também referente à pergunta? Quando eu contrato o serviço de transporte escolar, eu estabeleço que naquele ano eu tenho que rodar 20 mil quilômetros para uma rota, e tem muitos municípios que têm época de safra, né, de colheita de algum tipo de alimento específico, e aí vão famílias para aquela região, e aí o número de residência, a dispersão dos alunos fica diferente naquele momento, e aí quando passa esse período, os pais voltam para sua cidade de origem ou vão para outras cidades, e aqueles alunos são desmatriculados daquela rede e vão para outras escolas, e assim o número, a quantidade de quilômetros a serem percorridos é alterado significativamente. Bom, o que eu posso dizer a partir dali? O que nós vemos muito no Tribunal de Contas, as licitações são encaminhadas com pregão eletrônico, mas na modalidade de ata de registro de preço, ou seja, os municípios eles fazem uma classificação das empresas, dos participantes, né, desse processo licitatório, e esses participantes do processo licitatório, eles dão o lance para, geralmente o valor de referência é por quilômetro rodado, e ali fica estabelecido aquele valor máximo do quilômetro rodado que o município vai pagar pelo aquele período de execução contratual. Se há alteração, alguma variação ao longo do ano em relação a essa quilometragem, a ata de registro de preço ela está contratando o quilômetro rodado. Por isso que é importante o que a Vanessa falou, de ter um bom controle sobre isso. É claro que nós também temos outros tipos de licitações chegando no Tribunal de Contas, informando, por exemplo, que a unidade de medida é o dia. Eu vou pagar de acordo com o dia. Pelo menos particularmente, a gente pode desenvolver melhor essa situação. Não é um posicionamento oficial do Tribunal de Contas. E aí, em razão disso também, eu convido a todos, se as perguntas não ficarem com as respostas tão completas, que nos procurem, mandem e-mail, nos procurem hoje ao final do evento também, a gente sempre permanece à disposição. Não sabemos de tudo, mas a gente também pode indicar as pessoas que podem nos auxiliar melhor nas respostas. Ou seja,
Se a gente considerar que a contratação é por ata de registro de preço, aquele preço que foi registrado do quilômetro rodado, e se houve alteração do quilômetro naquele mês especificamente, ou por alteração do número de matrículas, ou por uma quantidade menor de dias letivos naquele ano, naquele mês, ou por ser um mês, por exemplo, que considere férias ou recesso escolar, ele vai ser proporcionalmente pago a menor. Então, eu não considero que há um risco de um valor a ser pago em excesso se basear pela unidade de medida no valor do quilômetro rodado. Se eu conseguir entender bem a pergunta, acho que eu consigo auxiliar na resposta dessa forma. Tem mais outras, tá? Acho que a Vanessa vai ler para a gente poder tentar ir conversando por aqui. O valor do quilômetro rodado deve ser comparado aos municípios da região? A Vanessa passou para mim, vamos ver, de repente a gente troca, né? Quem sabe o próximo quem sabe ela não complementa também essa resposta. O que nós temos visto também com relação aos orçamentos? A formação de preços de referência dos editais de licitação de transporte escolar trazem, de fato, a região mais próxima do município. O município do lado aqui, ele contrata essa empresa a um preço X, vai lá no Portal Nacional de Compras Públicas também, baixa os orçamentos. Isso é importante também. Agora, cada município tem uma realidade diferente, né? Tem município que conta mais com alunos matriculados em residências na zona rural, outros mais na zona urbana. Tem empresas que estão estabelecidas no município e que não precisam se deslocar grandes distâncias para efetuar esse serviço de transporte escolar, rede de oficina, postos de combustíveis. Então, existe uma série de situações que fazem com que o preço realmente mude de uma cidade para outra. Tem cidades que são mais afastadas de uma infraestrutura e talvez, não necessariamente, talvez isso possa gerar um valor maior do que em relação a outros municípios. Acredito que seja, sim, um guia, porque isso é previsto na Lei de Licitações, a 1433, nos seus artigos que fala como se forma o preço de referência, pode se basear também em orçamentos. Então, aonde buscar orçamentos? É muito melhor, imagino eu, se eu estivesse na posição de gestor, buscar orçamentos em cidades próximas, já que o veículo terrestre, né, os ônibus, micro-ônibus, etc., todos aqueles tipos de veículos que efetuam o serviço de transporte escolar, tem que levar em consideração também a questão do relevo, a questão da localidade, infraestrutura. E se eu me baseasse em orçamentos, em preços que estão sendo executados em municípios mais próximos, isso me daria um pouco mais de segurança. Agora, não é único e exclusivamente esse critério. O que também observamos é que tem municípios que vêm tendo uma execução contratual, vamos supor, a um quilômetro rodado de R$10. Tá? E é recomendado, inclusive, se não me engano, pelo PENAT, quando são feitas as licitações de transporte escolar, porque tem transferências também para os municípios para execução, né, para pagamento desse serviço de transporte escolar, que as licitações sejam feitas com a renovação mais próxima possível, que não fique o contrato para 2, 3, 5 anos com aquela mesma empresa, né, que aí vão ter nos aditivos e tal. Então, que se estabeleçam outros processos licitatórios para melhorar a situação da competitividade e, por consequência, baixar o preço do quilômetro rodado. Mas o que a gente observa é que alguns municípios, de repente, estão executando um contrato a R$10 do quilômetro rodado, e aí vem uma nova licitação a R$25 para fazer a mesma rota. E aí a gente vai olhar e tem um orçamento. Aí o orçamento diz que se baseou no preço de referência do município vizinho, do outro município ou do Portal Nacional de Compras Públicas. Não estou dizendo aqui que está errado essa situação, mas também há um outro dispositivo na Lei de Licitações que diz que o preço de referência pode ser formado por contratos que já estão em andamento e, se estão em andamento há mais de um ano, possam ser corrigidos pelos índices oficiais de inflação, se não me engano, INPC, algo do tipo. Ou seja, às vezes esquecem, ou não sei exatamente o que se passa, mas a sensação que dá é que, ou pelo menos a orientação que nós damos nesse primeiro momento, nessa interação inicial com o jurisdicionado, é que observem o preço que já estão sendo praticados e que possam, porventura, talvez aplicar uma correção que seja, levando em consideração a variação de todos os outros fatores, né, como combustível, inflação, etc., e ali formar o seu preço de referência. Então, não é único e exclusivamente nos orçamentos de municípios vizinhos, embora isso seja autorizado pela legislação e também possa ser uma providência a ser adotada na formulação do ETP. Lucas, tem só mais uma. Para ti. A oferta do transporte escolar é apenas para o ensino obrigatório e na idade obrigatória, ou seja, o ensino regular e a partir de 4 anos?
Então vejam, bom, acho que a Vanessa conseguiu reproduzir ali a informação, acho que todo mundo está conseguindo ouvir. A pergunta, ela diz respeito se o transporte escolar é só acima de... Opa. Perdão? Deixa eu só ver, acima de 4 anos, é a pergunta, só para eu poder responder um pouquinho melhor. Apenas para o regular e a partir de 4 anos. Bom, o que significa isso? Vamos lá, ensino regular. E se eu estiver equivocado, alguém, embora seja todo em silêncio essa palestra, né, pode me corrigir. Ensino regular, educação, ensino fundamental, educação infantil, fundamental, médio, profissionalizante e EJA. Esse aqui é o ensino regular, é a educação básica, né? Ou seja, crianças a partir de 4 anos, o Estado tem a obrigação de conceder vagas em creches a partir de 6 anos, primeiro ano, e assim por diante, até completar o ensino médio. Depois, né, tem a questão de ensino infantil e ensino fundamental ser obrigação do município, fundamental e médio obrigação do Estado. Na verdade, não é obrigação, é com prioridade, né, para o ensino médio Estado, com prioridade para o ensino fundamental município, oferecendo o ensino da educação infantil município, né? Então a pergunta diz assim, eu só preciso fornecer transporte escolar para aqueles alunos que têm acima de 4 anos? Não, a gente vê transporte escolar para crianças até abaixo de 4 anos que frequentam creches. Tem muito município que relata a situação de ter que fornecer cadeirinha e outras situações. Tem alunos que têm 12, 14, 15 anos. Numa situação que nós fomos visitar o município, a gestora da educação nos comentou que dá preferência para o transporte escolar da frota própria, crianças de menor idade. Enquanto da frota contratada, que conta com o monitor também é outro ponto explorado aqui pela Vanessa, a importância de ter o monitor nos veículos para orientar também, né, os alunos que estão por ali trafegando, com uso de cinto de segurança, travessia, faixa de segurança, etc. Aqueles alunos especificamente desse município com uma idade um pouquinho mais elevada, acima de 12 anos, por exemplo, e aí 12 anos não é mais, digamos assim, dependendo da lei que se baseia, assim, uma criança tem uma certa, é criança ainda assim, né, está entrando na adolescência, mas tem uma certa autonomia. O município estava lá provendo o serviço de transporte escolar. Nós pegamos situação de transporte escolar, inclusive, para ensino superior. Então, tem municípios que concedem até uma ajuda, um benefício para o transporte de alunos matriculados em ensino superior. Então, o transporte escolar, essas dúvidas também a gente recebe lá no nosso setor e a gente debate, a gente tenta também estudar o caso para verificar se as situações elas seriam regulares diante das contratações que nós recebemos, né? E existe um órgão, o CETRAN, não sei se alguém conhece aqui como é que é especificamente a organização dos órgãos de trânsito brasileiros. Existe a CIRETRANS, que são as delegacias regionais, mais responsáveis pela expedição de documentos, né? Eu também não sou grande conhecedor nessa área. Existe o CONTRAN, que é nacional, que a Vanessa comentou, que é responsável por expedir regulamentações, também inclusive tem regulamentações ali sobre a inspeção semestral, quais são os itens a serem verificados, que é expedido pelo órgão nacional, menores de 4 anos, e aí tem que providenciar cadeirinhas e toda aquela situação. Então, se eu entendi bem a pergunta, é bem abrangente o serviço de transporte escolar. Nesse momento, o Tribunal de Contas não tem feito, pelo menos nessa abordagem do Vigia, uma situação em que verifique se aqueles alunos a serem transportados estão abrangidos ou não pelo serviço de transporte escolar. Né? Mas isso sim é um ponto relevante a ser observado. E também, se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem anotar, vocês podem encaminhar para o e-mail dge.duvidas@tcsc.tc.br. Vou repetir, dge.duvidas@tcsc.br. No mais, agradecemos a todos, né, a atenção e a disponibilidade do tempo de vocês. Obrigada. Agradecemos, então, a todos que nos brindaram com muita informação de qualidade nesse último painel. E vamos agora preparar o palco para recebermos a nossa apresentação cultural de hoje. O grupo de dança da Escola Municipal, professora Virgínia Soares, vai nos apresentar a coreografia Dia de los Muertos, que homenageia a rica cultura mexicana, trazendo elementos tradicionais que marcam a alegria, a vibração e a força
do país. No palco será representada a famosa dança nacional do México, Jarabe Tapatio. É assim que fala? Jarabe Tapatio? Então falei certo. Além de representar o Dia dos Mortos, uma celebração de origem indígena que honra a vida dos entes queridos já falecidos. O grupo de dança é dirigido pela coreógrafa Natália Petri e conta com 16 integrantes. Vamos só aguardar um minutinho enquanto a gente prepara o palco para assistirmos os alunos da Escola Municipal Professora Virgínia Soares. Um último aviso com relação aos fones das palestras. Por favor, deixem nas cadeiras os fones, porque amanhã eles serão utilizados de novo para a nossa última rodada do painel.
Muito obrigada aos alunos. Eu gostaria de convidar a professora e coreógrafa para vir aqui na frente, para a gente poder fazer uma foto da senhora com o grupo. E agradecer aos alunos da escola e parabenizar pela apresentação. A cultura e a arte. Mais uma salva de palmas para os nossos bailarinos. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa tarde, nesse dia, aqui no segundo dia do Fórum TCE Educação. Amanhã a nossa programação começa às 8h30 da manhã. Uma boa noite para todos e até amanhã.